Fala, abençoado povo brasileiro, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de notícias sobre política. Hoje temos informações importantíssimas para compartilhar com vocês. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Isso nos ajuda demais a continuar trazendo conteúdo relevante e mantém você sempre atualizado. Vamos às notícias. A seguir vamos ver Kim Paim falando sobre o Pix. Kim Paim, que é um dos melhores jornalistas investigativos, tem ótimas explicações, é até um canal que eu recomendo. Ele vai falar no vídeo sobre que os jornalistas do consórcio comentaram e algumas pessoas do meio financeiro falaram sobre o vídeo de Nicolas que quebrou a bolha da esquerda. Vamos começar depois dessa longa introdução. E vejam só, essa postagem aqui ainda foi de anteontem, dia 13, onde as pessoas ainda estavam se questionando. E aí, velho? Qual é de mesma do Lula? Você vê, ó, fiscalização do Pix não é para pegar pequeno comerciante, diz Receita. É o que diz a Receita. Você pode acreditar nela ou não. Se você é um democrata, você acredita na Receita, você acredita na turma do Lula. Mas Daniel Scott parece que não é. Aí ele tá assim, ó. Segundo Robson Barreirinha, da Receita Federal, eles não querem fiscalizar o pequeno comerciante, mas orientá-los a se regularizar. E ainda complementa, para o pequeno contribuinte, essas medidas são importantíssimas porque elas facilitam a vida dele, tiram o ônus de prestar outras declarações para a Receita Federal. Traduzindo o que o camarada disse, queremos que pequenos empreendedores se regularizem para começarem a pagar impostos e não caírem na malha fina para não terem que lidar com isso depois. Vamos pagar um impostinho aí, a culpa é do Haddad. Quanta outra. Mas se tem um ditado que no Brasil no Brasil não é tão preciso, que assim, ó, não existe nada tão ruim que não possa piorar. No Brasil, o verdadeiro ditado é: se pode piorar, vai. Se pode piorar, vai. Porque é o Brasil de Lula. Sempre pode ficar pior. E aí, rapaz? Eis que surge o deputado federal por Minas Gerais, Nicolas Ferreira, que primeiro grava um vídeo, que é o líder da direita, e depois ele grava um vídeo da esquerda, que é o vídeo que circulou. E a 1h da manhã, eu não sei agora, posso até olhar aqui agora, né? São quase 7 da manhã no Brasil. Vou até olhar aqui para dar uma resposta precisa para vocês. Quase às 7 horas da manhã no Brasil. E a tendência é que esse vídeo circule ainda um pouco mais. Mas quase às 7 horas da manhã, o vídeo do Nicolas Ferreira vai a 111 milhões de visualizações. 111 milhões, não são 111 mil? Fora as postagens no Twitter, TikTok, Telegram, as pessoas que baixaram, mandaram pelo WhatsApp, as pessoas que repostaram o vídeo. Então, o negócio furou a bolha, e muito. E eu não consigo me lembrar quando foi a última vez, ou sei lá, eu não consigo me lembrar se eu já vi na história um vídeo sobre política do Brasil pegando tantas visualizações. Gente, isso aqui é assustador. Daqui a quantidade de visualização que eu só vejo, sei lá, artista tipo Paris Hilton, Cristiano Ronaldo, ou vídeo de música, clipe de música, que o cara assiste várias vezes. Gente, isso aqui furou a bolha totalmente. Totalmente. E a gente vai ver alguns esquerdistas confirmando que até os amigos deles já viram esse vídeo, já assistiram esse vídeo e não sabem mais o que fazer. O Rafael Globos comenta, né? Apenas sobre o Pix, 145 milhões de visualizações em uma plataforma, né? Aqueles 2 vídeos somados. Nesse momento já passou de 150 milhões. Hoje é o 10º dia de confusão. O assunto tomou conta do país. Já tem da esquerda falando, Lula, revoga. Revoga, Lula. Outros falando de esquerda, minha manicure já tá sabendo o que tá acontecendo. Mas a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. 5 horas,
com o vídeo postado, 38 milhões de visualizações. Será que sentiram? O mais novo, menino que toca o terror, é um criminoso, né? Nicolas Ferreira ensinou que Lula vai taxar Pix e toca o terror nas redes. Não, o Nicolas não ensinou. No início do vídeo ele fala que o Pix não vai ser taxado, mas ele destaca o fato que, olhando as diversas medidas do governo Lula, tudo indica que a Receita vai ser bem criteriosa com quem deveria estar pagando imposto de renda e não está. Essa é a ideia central do vídeo. Tem umas coisas aqui, antes de avançar. Eu vou até avançar, deixa eu falar aqui mais do Nicolas. Aí eu já conto pra vocês. Desde essa postagem até agora, o vídeo de Nicolas ajudou a estragar a imagem do governo sem sensacionalismo, bateu 106 milhões de views. Se a extrema-direita reina nas redes, será que estamos a um passo de reinar em definitivo nas ruas também? O Tawat faz ali um tweet primeiro. O Tawat é um perfil grande, ligado à esquerda. Não sei se eu não me engano, ele escrevia mesmo no Cafezinho, é um blog da esquerda. O vídeo do Nicolas Ferreira está fazendo um estrago na imagem do governo com base em sensacionalismo. Não, pior que não tá. O vídeo do Nicolas está bem ponderado. E o engajamento é absurdo. Mais de 56 milhões de visualizações em pouco mais de 7 horas. Nenhuma publicação do Lula chegou a esse tamanho. Aí vem ali o Kaique Zinski. Enfim. Você descobriu só agora que a extrema-direita reina nas redes sociais? Eles só estão onde estão hoje por causa disso. A esquerda nunca terá tamanho engajamento e eu não culpo Lula. Aí o Matheus responde: a culpa também é do Lula. Não é possível que até agora eles não viram ou ninguém avisou que a comunicação deles é falha. O PT acha que o problema é de comunicação. O PT não entende a força da verdade. Eles fingem que eles não sabem o que está acontecendo. Aí quem que aparece para defender o governo? Isaac Sidney, da Febraban. Sempre as mesmas pessoas. Espera aí que o Dedé do BTG também entre em campo. O Besometo. O Trabuco do Bradesco. São pessoas aí que eu conto. Espero que entre em campo para mostrar aí a verdade. Combater as falácias da extrema-direita nas redes sociais. Pix continuar gratuito e sem mudanças nas regras. Diz Febraban, pode dizer fácil. Mas todo mundo sabe disso, cara. Todo mundo sabe disso. Ninguém tá achando isso aí ruim, não, ô Sidney. Ninguém. Tanto que o vídeo do deputado Nicolas Ferreira sobre as diretrizes da Receita Federal para transações acima de R$5.000 tem quase 67 milhões de visualizações. Esse vídeo aqui, o print foi no meio da tarde. No vídeo, o deputado diz com todas as letras que o Pix não vai ser taxado. A gente sabe disso, Febraban. Meu ponto é, se um vídeo que esclarece desde o início que não existe taxação do Pix tem esse alcance, será mesmo que existem milhões de pessoas sendo enganadas por fake news, como alguns gritam? Ou a maioria entendeu do que se trata e mesmo assim está preocupada? Eu acho que é a segunda opção, né? Só espero ver o dia que Samuel Puncher vai trocar o como alguns gritam para será que o problema é fake news, como os meus colegas da Globo afirmam, Samuel Puncher ele não consegue citar os seus amigos da Globo. É incrível, incrível. Ele tem uma trava. O sonho dele de ser jornalista da Globo para cobrir a Fórmula 1 é maior do que qualquer outra coisa. Agora vamos assistir o vídeo de Nicolas Ferreira, que conseguiu, através de um vídeo muito bem explicado, quebrar a bolha, chegando a milhões e milhões de pessoas e causando um grande constrangimento para o governo, que teve que recuar e revogar a portaria. 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás. Esse é o questionamento que tem sido feito nas redes sociais e faz todo sentido, e eu te explico o porquê. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de 5 mil reais para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. E não, o Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. Enfim,
Quem será mais afetado com essa medida será o trabalhador informal. Feirantes, o seu João que vende picolé como ambulante, motorista de Uber, pedreiros, entregadores de iFood. Todos aqueles que lutam diariamente para ganhar vida honestamente vão sofrer. Esses trabalhadores que já vivem no aperto agora terão suas movimentações vigiadas como se fossem grandes sonegadores. Se fizer uma vaquinha para pagar o churrasco, vai ser complicado de explicar no imposto de renda. O amor está custando caro demais. Pensa comigo. Microempreendedores representam 70% das empresas do país. Em 2025, por exemplo, o MEI poderá faturar R$81 mil por ano, ou seja, pouco mais de R$6 mil por mês. Essa maioria de brasileiros, muitos não declaram imposto de renda, porque senão não conseguem pagar suas contas. Se é difícil sem declarar, imagina o PT tirando 27,5% que você ganha. É impossível sobreviver. Porque se fosse para pagar imposto alto, igual na Suíça, mas ter o serviço da Suíça de saúde, educação e transporte, ok. Mas o brasileiro paga imposto alto para continuar tendo o serviço de saúde, educação e transporte do Brasil. Sendo assim, esses milhões de brasileiros não vão mais usar cartão de crédito, Pix, débito ou transferência bancária para não cair na mira do governo, que só está pensando em arrecadar sem te oferecer nada. Prova disso é que o Lula aumentou os gastos do cartão da presidência e colocou sigilo para os gastos dele com a Janja, mas quer tirar o sigilo bancário de você, cidadão comum e empreendedor. Sigilo para ele, vigilância para você. Prazer, Lula. E qual o objetivo real dessas medidas? Arrecadar mais impostos. Tirar dinheiro do seu bolso. Mas não pense que isso vai para saúde, segurança ou educação. Isso eu nem preciso provar. Basta uma pergunta. Qual serviço que o Estado oferece na sua cidade de qualidade? Virou comum pagar imposto e pagar também outra empresa para fazer o mesmo serviço que o Estado não faz. O país não estava quebrado? Agora todo mundo tem 5 mil na conta? Vem cá, gênio, que eu vou te explicar. Basta ter 5 mil movimentados na conta para entrar na mira da receita. Ou seja, o Uber que gastou com gasolina, manutenção, freio, suspensão, limpeza e outros custos e movimentou 5 mil na conta, ele tem 5 mil livre no bolso? Claro que não. O ambulante que movimenta acima de 5 mil no mês para sustentar a família, agora está na mira da receita. O entregador do iFood que corre horas para fazer sua meta, também está. O governo diz que essas medidas são modernização fiscal. Conversa para boi dormir. Ai, quem não deve não teme. Ah, é mesmo? Se estivessem preocupados mesmo com a transparência dos gastos públicos, por que não investigaram as empresas estatais que estão dando prejuízo agora com Lula? Investigaram os gastos absurdos da Janja, dar transparência para os gastos dos ministros do Lula. O que aconteceria se a gente abrisse o sigilo bancário do Lula, do Pacheco, do Moraes e de algum ministro? Porque o alvo da vigilância em formato de transparência é para o cidadão comum e não para eles mesmos. O vilão do Brasil é quem ganha 5 mil e não declara para poder sobreviver. Vocês querem mesmo que o brasileiro engula isso? Em breve, os comércios estarão usando esta placa. E todo mundo vai voltar a usar dinheiro vivo, afinal de contas. Ninguém quer trabalhar um mês inteiro para depois o governo vir e morder o seu salário. Mas e aí, Nicolas, o que vocês irão fazer? Nós fizemos uma ação de controle de constitucionalidade junto ao PL Nacional para derrubar essa decisão da Receita Federal no STF. Sim, ao STF, que a maioria está lá, foi indicada pelo PT. Eu sei que é desanimador, mas é a única saída que a gente tem. Percebeu? A consequência de um voto mal dado. Por fim, mas não menos importante, a oposição está coletando assinaturas para um projeto de lei para impedir que esse tipo de quebra de sigilo mascarado de transparência seja realizado. E em breve, vamos divulgar quem está a favor do governo tirar mais dinheiro seu. E nisso, eu preciso de você para cobrar. Não importa se você é de direita, esquerda, centro, gosta de mim ou não. É hora de entender que se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. Atenção, galera, notícia urgente. Era tão bom para a democracia, era tão bom para poder impedir golpes e sonegadores ricaços de impostos que o governo assume a derrota, perdeu a guerra e revoga a normativa que ia colocar o leão em cima das suas transações bancárias, autônomo, pequeno empresário e informal. Sim, passar o recibo. A seguir vamos ver Ana Paula Hinkel no 4x4 comentando sobre os incêndios na Califórnia. Os incêndios na Califórnia, pelo menos 16 pessoas morreram nos incêndios que têm devastado o estado nos últimos dias. No sábado, os ventos mudaram de direção e espalharam o fogo para novas áreas. Foi uma semana bem difícil, Ana, a gente está acompanhando aí o drama todo. Então, conta para a gente como é que está a situação, como é que é enfrentar tudo isso na região em que você mora, aí em Los Angeles, e enquanto isso a gente vai vendo aí algumas imagens da destruição, Ana. Lacombe, as imagens são assim apocalípticas, não tem outra palavra. Eu tenho amigos que moram ou
moravam, né, em Pacific Palisades, que é o condado que foi mais prejudicado. Um amigo conseguiu salvar a casa dele. Vocês, os mais velhos, vão até se lembrar dele, né? O ex-jogador de vôlei de praia Randy Stoklos. Ele conseguiu salvar a casa dele, mas todos os outros amigos não conseguiram. Eles tiveram que evacuar de maneira assim muito rápida. Eles relatam que entre a fumaça chegando em casa e o fogo estar na porta de trás do quintal, isso tudo aconteceu assim em 8, 9, 10 minutos. Então, eles passaram a mão nas coisas ali, documentos, cachorro, água, colocaram dentro do carro. Muitos tiveram que abandonar o carro num congestionamento gigantesco e fugir, né, a pé. Mas, Lacombe, é tanta coisa para a gente falar dessa tragédia, porque eu tenho um amigo bombeiro que interrompeu as férias agora, interrompeu as férias ontem para se juntar a todos os bombeiros que estão lá. Os outros condados estão mandando, Orange County, Ventura, a Califórnia toda, norte da Califórnia mandando bombeiros, outros estados também mandando bombeiros, o Canadá mandou avião, o México também. E esse meu amigo bombeiro, ele me disse o seguinte há uns 2 dias, ele falou assim: a questão, Ana, não é como isso aconteceu, mas nós bombeiros, nós falávamos quando isso ia acontecer, porque é uma tragédia anunciada. É praticamente assim, o Rio Grande do Sul em águas, Los Angeles com fogo, porque nós estamos falando de legislações que foram votadas, proposições que foram votadas há 10 anos para a construção de mais represas, de mais reservatórios, e nenhuma construção foi finalizada, não foi sequer iniciada. Nós estamos falando do 5º ou 6º PIB do mundo, dos mais altos impostos dos Estados Unidos estão na Califórnia, e tudo isso foi desviado, os recursos não foram priorizados para a segurança, para o combate ao incêndio. Nós estamos falando de um deserto, a Califórnia é um deserto. E algumas coisas que eu gostaria de esclarecer hoje, Lacombe, que nós até falávamos antes do programa começar, nos bastidores, é a quantidade de bobagem que está sendo circulado agora nas redes sociais em relação a umas teorias conspiratórias, queima de arquivo do Pediri, que os reservatórios foram esvaziados 3 dias antes, que as seguradoras cancelaram apólices 4 dias antes. Olha, pessoal, tudo isso é mentira, tá? Quem mora na Califórnia sabe, esses incêndios eles são comuns, esses incêndios eles são normais. O que aconteceu foi uma combinação fatal, uma tempestade perfeita para essa tragédia, que foi falta de preservação nas florestas, porque os ecoterroristas não deixam que as florestas sejam limpas da maneira correta, falta de manutenção nos equipamentos. Muitos recursos financeiros do pagador de impostos, eles foram colocados em outras prioridades, como sindicatos, e não no equipamentos de bombeiros, por exemplo. Os reservatórios, eles não foram esvaziados. A água, que acabou de maneira muito rápida, pelo tamanho da tragédia. Mas, Ana, não tinha água. Esse é mais um problema, Lacombe. Havia uma proposta uma proposta que é principalmente a área de agricultores aqui da Califórnia. Quem vai daqui de Los Angeles para Stanford, por exemplo, no Silicon Valley, que vai para o norte, passa pelo Vale de San Joaquim, que é um vale de agricultores. Produz 90% dos tomates dos Estados Unidos e 80% das amêndoas, dos nuts.
E toda vez que eu ia para Stanford visitar o meu filho, durante 4 anos, eu via placas e mais placas e mais placas. Governador Gavin Newsom, libere a água para a gente, libere a água para a gente. E na época eu fui pesquisar. O que acontece? As águas das geleiras, da neve que derrete na montanha, essas águas essa neve que derrete, ela poderia ser desviada para cá, para o sul, para o deserto, né, da Califórnia, aqui no sul da Califórnia. Só que fazendo isso, Lacombe, tem um peixinho desse tamanho que chama smelt. Desse tamanho. É um peixe que ninguém consome. Ele é consumido para isca, para você pescar outros peixes. Se essas águas fossem desviadas para os reservatórios daqui, ia afetar esse peixinho. Esse peixinho poderia entrar em extinção ou diminuir. Então, os ecoterroristas foram em cima de Gavin Newsom, pedindo que essa água vinda das montanhas não caíssem nos reservatórios aqui por causa desse peixe. Então, esse ano nós não tivemos muitas chuvas. Nos últimos 2 anos, choveu bastante aqui. E o que acontece? Quando chove bastante, a vegetação cresce. Mas se logo em seguida vem um ano de seca, a vegetação fica seca e uma vegetação grande, às vezes adulta. E aí veio o fator predominante para que esse desastre se tornasse o maior da história da Califórnia. Os ventos de Santa Ana. Esses ventos são comuns, no entanto, eles entraram numa velocidade de furacão de 80, 90, 100, 120 quilômetros por hora. Então, as brasas, elas acabaram viajando milhas e milhas, espalhando. Então, tem muita gente falando, mas como? 3 focos de incêndio em lugares distintos. As brasas aqui viajam, elas pulam freeways. Eu já vi brasa na minha frente, na 405, indo para UCLA, pular de um lado para o outro. E nós estamos falando de ventos fortíssimos. Como começou esse incêndio? Ninguém sabe ainda. Isso está sob investigação. Pode ter sido criminoso? Pode. Pode ter sido que a população de moradores de rua, que é uma população muito grande, é a maior de todo o país. A maior população dos moradores de rua está na Califórnia. Essa população faz muita fogueira em vários locais. Nós estamos no inverno aqui. Pode ter acontecido isso. O que pode ter acontecido também? Com os ventos de Santa Ana, muitas redes elétricas podem ter caído. Há muitos vídeos na internet de moradores mostrando os postes caindo e incêndios sendo iniciados no quintal de casa. Alguns conseguiram apagar o começo de incêndio, outros não. Isso tudo, Lacombe, combinado com o descaso, né, dos governantes daqui, de favorecer, peço até perdão para me estendendo um pouco, mas é que tem muita coisa acontecendo, muita coisa, e tem muita desinformação na internet. O descaso com o dinheiro público. Prioridades, é a agenda LGBT, é a agenda DEI, é a agenda dos justiceiros sociais. Um amigo bombeiro aqui também foi demitido, não foi demitido, ele foi colocado, foi suspenso durante a pandemia, porque não tomou a vacina. Então, é a agenda democrata, infelizmente. A agenda democrata é essa. É triste ver tudo isso que nós estamos vivendo aqui, porque durante a semana, até muita gente perguntando, né, para eu postar mais nas redes sociais, mas eu passei a semana correndo de carro para baixo e para cima, levando mantimentos, cobertores, acabei me envolvendo com uma comunidade que está resgatando os animais estão perdidos. Ontem eu fui numa dessas comunidades e tinha uma corujinha totalmente queimada. Cavalos, gatos, cachorros. Então,
Foi uma semana muito difícil, Lacombe. Eu vou Nosso último comentário vem do jornalista da CNN que fala que o entrave para o Bolsonaro não pegar o passaporte e comparecer à posse de Trump seria a falta de um documento oficial. Olha, eu vou conectar, afunilar aqui para o Brasil e sobre a situação de Jair Bolsonaro, porque, Theo, eu quero que você possa nos orientar aqui em que capítulo dessa novela estamos hoje. Vamos lá, Débora, boa tarde para você e para a Fernanda Manhota. Olha, o que tem de atualização é com relação à manifestação de ontem da defesa de Jair Bolsonaro, que apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação reafirmando, reforçando a legitimidade do convite que foi enviado por e-mail para o deputado federal Eduardo Bolsonaro, convidando o ex-presidente da República para a cerimônia de posse de Donald Trump no dia 20 de janeiro. Qual que é a grande treta para Jair Bolsonaro? Há uma percepção de que a ausência, a falta de um documento oficial possa dificultar a liberação do passaporte do ex-presidente e, por consequência, a autorização para que ele viaje para Washington para participar dessa cerimônia de posse. A defesa discorda disso. A defesa diz que o convite que recebeu por e-mail, a mensagem que recebeu por e-mail, nesse e-mail que foi enviado pelo entorno de Donald Trump, para Eduardo Bolsonaro, ele por si só já significa o convite, levando em consideração os ritos americanos. Também diz que o endereço, aquele domínio eletrônico que foi mencionado por Alexandre de Moraes no final de semana passado, quando ele abre um prazo para que a defesa se manifeste, ele abre um tempo para que a defesa se manifeste, é legítimo e diz respeito a esse comitê que organiza a cerimônia de posse de Donald Trump. E passam os horários, as datas e os locais em que vão acontecer essa cerimônia em resposta ao que disse o ministro Alexandre de Moraes. O que acontece agora? Cabe à Procuradoria-Geral da República analisar esses argumentos, analisar essas justificativas, esses argumentos apresentados pela defesa do ex-presidente antes de se manifestar. E aí a PGR vai apresentar a sua manifestação. Vai dizer de que maneira ela se posiciona com relação a esse pedido feito pela defesa de Bolsonaro para que ele participe dessa cerimônia de posse. Se favorável, a devolução do passaporte e a autorização dele para que ele viaje para Washington, para que ele viaje para os Estados Unidos. Em 3 ocasiões, no ano passado, a PGR foi contra. Foram 3 negativas que Jair Bolsonaro teve para se ausentar do país, viajar para o exterior e ter esse passaporte dele devolvido. Um passaporte que foi apreendido em fevereiro do ano passado pela Polícia Federal, a pedido da PF, por determinação de Alexandre de Moraes. Fato é que a ausência desse documento oficial, não por e-mail, isso pode significar uma dificuldade para que o ex-presidente consiga essa autorização e a devolução do passaporte dele. Agradeço você que chegou até aqui, peço para se inscrever no canal, compartilhar e curtir o vídeo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Um grande abraço.